Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a todos que nos assistem pela TV Sinal, cumprimentar hoje o plenário, todos que estão presentes hoje na Assembleia. Neste final de semana estive percorrendo a minha região, região sudoeste, Pato Branco, e pude conversar com empresários, com comerciantes, sentir um pouco mais de perto os anseios da população, produtores rurais. E é inegável que nós encontramos hoje, principalmente na classe produtiva, um cenário de muita desconfiança, de muitas incertezas. O PIB recessivo, a indústria desinvestindo, cancelando contratos de novos investimentos. Mas o Paraná tem uma situação um pouco diferenciada em função da agricultura, aos preços da commodities, que tem, com exceção da mandioca, né, tem segurado um colchão de certa segurança. Mas no interior do Paraná a gente percebe muito claramente o receio também do produtor agrícola, onde agora recentemente o BNDES e os distribuidores de recursos não estão repassando mais recursos para a compra de implementos agrícolas, de tratores, de colheitadeiras. E isso vem enxugando o crédito de uma forma muito sistêmica, os próprios bancos reduzindo o microcrédito, reduzindo o fluxo de caixa das empresas. Talvez a agricultura venha sentir na frente, porque com o dólar em alta a gente percebe que o novo plantio será um plantio mais oneroso, mas hoje os preços das commodities de certa forma seguram esses investimentos. Agora, sinto o comércio preocupado, os lojistas preocupados, os empresários, a pequena indústria preocupada, as grandes indústrias preocupadas. E num país que abriga a 7ª economia mundial e apenas no 95º lugar em renda per capita, um país rico, mas com claramente muito injusto na distribuição de riqueza. Mas por que traga essa preocupação com o PIB e com o cenário econômico nacional? É sabido que nós não vivemos numa ilha e, naturalmente, os efeitos da economia serão refletidos no nosso Estado. E o nosso Estado, pujante, forte, quando apertado, responde bem aos interesses nacionais, que participa desse pacto federativo, eu sempre insisto nessa tese, onde os paranaenses pagam R$ 42 da receita líquida em investimentos e apenas retorna R$ 1 ao caixa, ao bolso do paranaense em forma de investimento. Nós teremos que fazer reflexões importantíssimas. Importantíssimas. Uma dessas reflexões é o que eu já trouxe à tona na semana passada, é sobre a questão da saúde, dos repasses de saúde. Hoje, rapidamente, conversei com o líder da oposição, o deputado Tadeu Venere, onde compartilhei um documento da Secretaria de Saúde. Mas vejo que é importante todos nós, oposição e governo, compreendermos melhor essas dívidas ou déficits de repasses nesses contratos. Por exemplo, Umuarama, o SAMU não tem recebido recursos de Umuarama, em Cascavel falta homologação, os recursos de remédios devidamente já pactuados, pagos pelo governo do Estado, mas são elementos importantíssimos que nós temos que ficar muito atentos para não comprometer ainda mais as finanças do Estado. O modelo do SUS é um modelo único de saúde, ele não pode ser discriminatório, mas nós estaremos aí apurando com muita tranquilidade junto aos técnicos também do Ministério da Saúde quais as razões para que essas dívidas com medicamentos ou a falta de homologação dos programas comprometam esses recursos, que em grande parte também são dos municípios. E eu tenho recebido os prefeitos do Paraná no meu gabinete e percebido a preocupação, deputado Jonas, com os próximos meses, a queda da arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, em alguns municípios beira 40%, 45%. É muito dinheiro para a receita dos pequenos municípios. Do outro lado, temos o atraso desses repasses, e vou provocar aqui a Associação dos Municípios do Paraná, MP, para identificar quais são as dificuldades que os municípios têm enfrentado também no repasse dos recursos da União. Mas nesse pacto federativo nós podemos compreender uma coisa muito clara. Teremos um ano difícil, é importante nós
pregarmos um modelo otimista, vamos produzir, vamos trabalhar, vamos para frente, mas nas ruas, no dia a dia, nós não conseguimos compreender isso, não percebemos isso. Há sim muito receio, muito medo de investir, mas esses recursos, em abril, maio, se continuar nessa tendência de recessão, se continuar nessa tendência de dificuldade de repasses financeiros aos municípios, feitos pela União ou pelo Estado, nós teremos um momento muito crítico na economia desses municípios, comprometendo, sem dúvida nenhuma, os serviços básicos de saúde, de educação, porque o recurso está evaporando, os prefeitos estão sentindo, e a minha preocupação é enorme nesse sentido. Nessa mesma esteira, na semana passada, e aqui eu quero provocar toda a nossa bancada, a frente parlamentar, deputado Ossen, o Senado e o Congresso aprovaram por unanimidade a lei que regulamenta as dívidas dos municípios e também dos estados. Anteriormente, era aplicado o IGPDI, a alíquota do PGTI, que beirava os 16%. Então, é um recurso no ambiente de mercado, taxa de juros extremamente elevadas. E a nova proposta, o IPCA ou Selic, ou a menor taxa, em torno de 4%, desafogaria os municípios do estado. Mas a gente compreende que do ajuste fiscal haverá dificuldade também da União em regulamentar a matéria. E o prefeito Eduardo Paes do Rio de Janeiro já se manifestou que vai judicializar a questão, porque a matéria está votada, a matéria falta regulamentar, mas vai judicializar a questão caso o governo federal não cumpra com essa medida. A pergunta é, qual a economia para o estado do Paraná com essa nova lei? Qual a economia para os municípios, principalmente de grande porte, que foram captar recursos em fundos nacionais com essas mudanças de taxas? É isso que nós temos que começar a questionar. Porque sim, vivemos um momento atípico, a queda de receita ancorada na base econômica, no crescimento econômico, vai combalir as finanças dos municípios. Então são contas como o Pacto Federativo, a reforma política que nós estivemos discutindo hoje nesse plenário, as questões de dívida dos municípios, nós vamos ter que começar a ter um olhar diferenciado. Então eu vou provocar hoje, de forma oficial, a MP, para que a gente consiga compreender quais são as dívidas com os municípios do Paraná, porque não é possível um pacto federativo ser tratado de forma não isonômica. Seja um repasse na saúde, seja um repasse aos municípios, aos fundos. Então a gente precisa ter clareza sobre essa real situação, porque o momento é ruim, o ano é ruim, o consumidor está com medo, o comerciante está assustado. Então nós precisamos fazer uma reflexão muito grave, muito importante, que vai se avizinhar. Porque o mês de maio, junho e julho será muito crítico nas contas de todos os entes federados. Então trago essa reflexão hoje, presidente, vamos fazer oficialmente essa reflexão, esse pedido à MP, para que a gente possa compreender qual é a dívida, qual é a dificuldade de caixa, de fluxo de caixa, de repasse de recursos, não somente ao estado do Paraná, mas a todos os municípios que fazem parte da federação do nosso querido estado. Muito obrigado.